Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. E mais aí uma aula nesse período de quarentena, isolamento social total, para tentar combater aí esse vírus. Mas a gente tem que continuar o nosso programa, o nosso conteúdo. E o tema de hoje a gente vai falar sobre fotodermatologia, que é a parte da dermatologia que estuda as alterações geradas pela luz, pelos comprimentos de onda, que podem gerar tanto efeitos biológicos positivos, por exemplo, do ponto de vista estético, o bronzeamento para alguns, mas também os efeitos que comprometem de alguma forma, que geram eventos tardios, como lesões na pele, câncer de pele, etc. Então vamos lá. A gente precisa ter ciência que a principal fonte da radiação eletromagnética é o Sol, então estamos constantemente expostos ao Sol, e nos países, alguns países são mais sofrem mais, têm maior incidência dos raios solares do que outros pela posição no globo, mas vamos falar de nossa realidade. Nas radiações com comprimento de ondas menores que 10 nanômetros, nós consideramos as radiações ionizantes. E as radiações ionizantes são aquelas que retiram elétron das moléculas. Isso gera outro efeito, não é o nosso foco do estudo de hoje. E as radiações com comprimento de ondas maiores que 10 nanômetros são as não ionizantes, que é o nosso foco. E elas têm a capacidade de excitar as moléculas, né? aumentar a agitação dessas moléculas e gerar efeitos biológicos diversos. A gente vai tentar destrinchar alguns deles ao longo dessa aula. A radiação solar, na sua maior parte, ela é não ionizante e responsável por alguns efeitos fotobiológicos que a gente chama, tanto a nível humano quanto a nível de plantas. Porque quando a gente fala fotobiológico, é as alterações, as modificações causadas na biologia ou na bioquímica mediante o uso da, das radiações. Então, a melanogênese, por exemplo, é um evento biológico, a fotossíntese é um evento biológico, todos causados pela radiação ultravioleta, que é o foco da nossa aula hoje. Então, ela é subdividida em três tipos: UVA, UVB e UVC, né? Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Sendo que a ultravioleta C ela é absorvida pela camada de ozônio, então ela acaba não interagindo com a pele. Então ela foi tirada do estudo, tanto que o livro, nosso livro de referência, ele trata apenas da ultravioleta A e ultravioleta B. 95% da ultravioleta A chega à superfície da Terra, os outros 5% é ultravioleta B. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, nós temos ultravioleta A e seus comprimentos de onda 315, 320 a 400, e ultravioleta B aí 280 a 315, 320 aí. Então, na interação dessa radiação com a pele, algumas delas são parcialmente refletidas, outras são refratadas, ou seja, mudam a sua direção, né? Mudando de um meio mais refringente para um meio menos refringente, essa alteração. Algumas são absorvidas, então tem um início da reação fotoquímica com a radiação que é absorvida. Um cromóforo não é um grupo especial de moléculas, nada disso. É um nome dado às moléculas capazes de absorver o fóton. Então, por exemplo, o livro trata como DNA o principal cromóforo da pele. É a principal molécula capaz de absorver uma radiação luminosa. Então, esse cromóforo que absorve esse fóton, ele torna-se excitado por conta da energia. Ele pode gerar também a oxidação de fosfolipídios, são aquelas moléculas associadas às membranas das células. Geram síntese de prostaglandinas. Vamos perceber que um dos eventos causados pela exposição à radiação ultravioleta é a indução a um processo inflamatório. Então, a prostaglandina é uma proteína pró-inflamatória. Também induzem a apoptose. Tá? Essa ultravioleta vai gerar morte celular, por isso que a gente vai observar um espessamento da epiderme na pele exposta à radiação ultravioleta. E também a formação de eritemas, que é aquela vermelhidão característica, bolhas e pigmentações. Como já falei, o DNA é o principal cromóforo da pele. E as respostas são variadas. Muitas vezes a gente pensa DNA e luz ultravioleta e automaticamente fala de câncer, mas não é automático esse pensamento, ou não deve ser automático. Existem as possibilidades, dentre elas
à formação de um câncer de pele. Então, dessas interações da radiação com a pele, nós temos efeitos perceptíveis. São aqueles clássicos que a gente observa no período do verão, por exemplo, vamos falar de nossa cidade. Então, temos eventos precoces, que é a formação do eritema, que é aquela vermelhidão característica. Temos as queimaduras, e aí numa condição um pouco mais grave, numa exposição exacerbada e sem proteção, nós temos podem ocorrer as queimaduras. O bronzeamento, que é aquela hiperpigmentação da pele, o espessamento da epiderme, inclusive uma imunossupressão pode acontecer a nível precoce. No nível tardio, né, um evento ao longo do tempo, podemos observar um envelhecimento dessa pele por conta da interação da ultravioleta e até fotocarcinogênese, que seria a indução de uma neoplasia mediada por a radiação ultravioleta, devido às mutações geradas no DNA. O eritema. Vale salientar que quanto menor o comprimento de onda, mais efetivo, por isso que a UVB ele é mais indutor do eritema. Ele vai gerar um processo inflamatório, vai induzir a produção de substâncias pró-inflamatórias, que vão gerar inclusive vasodilatação, e por isso a característica do eritema na exposição imediata. Aparece aí entre 4 e 8 horas após a exposição sem proteção. E o que acontece? Oxidação de proteínas pericapilares que vão liberar moléculas vasodilatadoras. E por isso a característica do eritema na exposição solar, né? Porque você tem os capilares dilatados e uma coloração característica da pele vermelha por conta desses vasos. E responsável por essa dilatação, por essa vasodilatação, são as prostaglandinas, como a gente já falou anteriormente. Então, uma imagem característica de um eritema solar. Você percebe parte da pele dele não tem o eritema, né? A parte não foi exposta por causa do braço, houve uma proteção do próprio braço, e a outra parte está aí manifestando a causa imediata da exposição. Queimadura. A gente já considera um grau um pouquinho mais elevado dessa exposição, né? É semelhante realmente a uma queimadura qualquer no fogo, por exemplo. Observa-se também um eritema associado, um eritema em volta, já que eu tenho em uma determinada região uma queimadura característica, próximo a ela, por conta da exposição solar, eu vou ter um eritema. E aí eu tenho uma formação de bolhas também, como uma queimadura habitual. Em climas quentes, por conta do excesso de sol, grandes quantidades de radiação ultravioleta sendo projetadas para essas regiões, o indivíduo também pode apresentar desdobramentos por perda de eletrólitos, né? Tanto pelas queimaduras quanto pelo suor. Então vale o cuidado para as regiões de clima quente nas situações onde a exposição é grande. Não só pelas queimaduras, mas também pelo desdobramento da perda de eletrólito. Essa é uma imagem de queimadura por uma queimadura solar. Perceba a região de eritema bem característico, né? Sem fotoproteção, nós temos uma bolha de queimadura como qualquer outra. Pigmentação, que é um fator, um ponto muito importante, talvez um dos mais importantes desse componente, porque existem dois tipos de pigmentação natural dos indivíduos, né? Desculpe, esses dois tipos de pigmentação, uma natural para cada indivíduo e uma facultativa. Sendo a natural ou genética, né? Aquela que o indivíduo já nasce com o código genético para aquela pigmentação, e a facultativa, que é induzida pela radiação ultravioleta. Então, é importante lembrar daquela relação que a gente já conversou em sala de aula, da melanina com as células dos queratinócitos, né? Então aí você tem uma melanina epiderme. É um conjunto funcional de um melanócito interagindo com alguns queratinócitos, e aí o livro traz 36 queratinócitos, mas isso não é uma regra, né? Não é um valor fixo. Então desse conjunto depende a cor genética e o bronzeamento. Por quê? Porque a cor genética, que já vem no código genético, o melanócito vai produzir a melanina e vai liberar para os queratinócitos. Assim como o bronzeamento, pela indução da produção de melanina nos melanócitos, ele também vai fazer o mesmo mecanismo de transmissão desses pigmentos para os queratinócitos. Então, os melanócitos produzem os melanossomos,
que sofrem melanização por meio da tirosinase. E a gente sabe que todo sufixo ase é de enzima. Então a tirosina, um aminoácido importante nesse processo, e tem outros processos também, inclusive envolvendo o sistema nervoso central, mas não é o caso aqui. Então a tirosina, pela ação da tirosinase, ela vai induzir a produção de melanina. E aí nesse quadro ao lado nós temos diferentes tipos de melanina, porque nós temos diferentes tipos de tons de pele, diferentes tipos de tons dessa molécula. Então, a partir da ação da tirosinase no aminoácido tirosina. Então, os melanossomos são transferidos a partir daí a oxidação da tirosina gera melanina, e essa melanina é transferida através dos melanossomos para os queratinócitos, e com a maturação, vale salientar, com a maturação dos queratinócitos, os melanossomos são eliminados. O que é que a gente pode perceber com isso? À medida que a pele vai descamando, os queratinócitos que ainda possuíam melanina vão ser perdida. Essa melanina vai ser perdida. Então, por isso que a produção é constante. E se houver o estímulo de uma radiação, eu vou ter um aumento dessa produção para poder conferir proteção a essa pele. E sobre bronzeamento, né? Pode ser induzido por UVA e UVB. Esse aí nós temos um bronzeamento, ou seja, uma pigmentação da pele facultativa, por escolha do indivíduo. Ele pode ser imediato, que ocorre em poucos minutos após a exposição solar e persiste aí por 24 horas, e o tardio, que se inicia de 2 a 3 dias e persiste por semanas. No bronzeamento imediato, ocorre a fotooxidação da melanina que já existe na pele da gente, tá? Provocada pela UVA, porém ela não confere proteção contra a UVB. Ok? Doses subsequentes de UVA podem gerar uma pigmentação tardia e pigmentação persistente. Já o bronzeamento tardio ocorre da melanogênese e transferência da melanina nos queratinócitos. Então perceba aqui um ponto importante. O tardio ele vai ser induzido, né, pela produção de melanina e transferência a queratinócitos. Ou seja, nova melanina vai ser produzida. No bronzeamento imediato, eu tenho uma oxidação da melanina pré-existente. Então é produzido frequentemente pela ultravioleta B, pela UVB, e confere proteção contra doses posteriores, ou seja, é um bronzeamento, vamos dizer assim, mais eficiente. A UVA e a UVB podem causar bronzeamento, sendo que a UVA ela é menos eficaz nesse processo, ficando a UVB aí com um papel mais predominante. A título de registro, o livro traz também essas informações, que antes das 9 da manhã e após as 15 horas, eu tenho um menor eritema solar, agora eu tenho um bronzeamento máximo, já que eu tenho pouca UVA pouca UVB e muito UVA chegando na Terra. Porém, a partir do meio-dia nós temos UVA máxima, e nesse momento nós temos o eritema intenso. Então as queimaduras e as alterações imediatas são vistas mais nessa exposição onde a UVA é máxima, né, próximo ao meio-dia. E a gente já tem esse conhecimento, né, que as primeiras horas do dia e as últimas horas da tarde são os melhores momentos para se tomar sol. Dos eventos imunológicos que podem acontecer pela exposição de radiação ultravioleta, nós temos uma imunossupressão local, né, uma inibição da função da célula de Langerhans. Entendam, apesar de existirem uns eventos pró-inflamatórios, mas eu tenho um sistema imunológico inibido, né, pela exposição da radiação. Inclusive, a radiação ultravioleta também estimula queratinócitos a liberação de imunossupressores de efeito sistêmico. Imunossupressores que nós já conhecemos, interleucinas 10, 12, TNF-alfa e TGF-beta. Epiderme e radiação. O que é que nós observamos quando a epiderme ela sofre quando ela é exposta à radiação? Nós temos uma pele mais espessa. Qual é a ideia do espessamento da pele? Conferência de proteção. O objetivo da sinalização
é que essa pele seja mais protegida para, caso ela venha a ser exposta novamente àquela radiação, ela esteja preparada. Então, imediatamente, um espessamento devido a um edema inter e intracelular. Falamos das queimaduras, né? Mais atrás. Então, as queimaduras é um evento mais agressivo, mas nos espaços intercelulares e nas células nós temos um edema associado por conta do aumento da temperatura. No terceiro dia nós podemos observar a hiperplasia de camadas, né? Essa é a camada basal, o aumento do número de mitoses, ou seja, as células começam a entrar em atividade, já que eu tenho uma produção, obviamente, de novas células para a manutenção das regiões mais externas. E a cada nova exposição eu tenho um maior espessamento. Então, perceba que a pele trabalha focada em se proteger pela exposição à radiação ultravioleta. Dos efeitos tardios, que vale a gente salientar, já que é uma complicação de saúde, inclusive com desdobramentos bem negativos, com prognósticos bem ruins, a fotocarcinogênese é um dos eventos tardios que podem acontecer na pele devido à exposição à radiação ultravioleta. Fotocarcinogênese é o mais importante deles. Então, tanto a radiação ultravioleta A quanto a ultravioleta B participam desse processo. A ultravioleta A, mais notadamente, na depressão do sistema imune. Perceba, a UVB ela vai interagir mais com o DNA diretamente, e a UVA vai por um caminho indireto, vai ter uma interferência na imunidade, formação de espécies radioativas de oxigênio, peróxido de oxigênio, por exemplo, e a UVB, fótons absorvidos pela molécula DNA, vai gerar um resultado imediato no DNA. Gera efeitos deletérios, bloqueio de replicação de divisão, interrupção de síntese de RNA. O que é que isso pode gerar? Um comprometimento na produção de proteínas essenciais para a célula e desencadear uma apoptose. Do ponto de vista biológico, é até melhor que uma célula sofra uma mutação e ela não se reproduza, ela seja eliminada, ela entre a apoptose. Porém, é imprevisível qual tipo de alteração pode acontecer no DNA, e aí essa alteração, essa mutação, pode gerar uma célula que perca a inibição ou seu controle de apoptose e ela se torna uma célula neoplásica. O VA, como a gente já falou acima, ele vai também causar comprometimento da pele, da saúde da pele por mecanismos indiretos. Então, na produção de radicais livres, de reativos de oxigênio, como superóxidos, peróxido de hidrogênio e radicais hidroxilas, está escrito errado ali, digitado errado, mas para não perder a gravação, depois eu corrijo. E danos diversos, como quebra do DNA, por conta da interação entre esses radicais livres e o DNA. Perceba que o mecanismo é indireto, não tem o DNA absorvendo essa radiação, tem uns mecanismos indiretos, guardem isso. Luz visível e infravermelha. A luz visível é responsável pela produção de radicais livres na epiderme, também junto com a UVA que a gente viu agora há pouco. E a luz azul é aquela que possui maior, tá? Faltou ali um R, maior efeito biológico na pele. Agora o infravermelho, que é um outro comprimento de onda, que também pode ser utilizado, inclusive ele é utilizado para a terapia, né? Para a terapia de alguns eventos na pele e articulações. A fisioterapia utiliza o uso de lâmpadas infravermelho, mas ele também é subdividido em 3 segmentos, que é o infravermelho A, B e C, de acordo com a interação das diferentes camadas de pele. O infravermelho A ele alcança até o subcutâneo, que vai mais profundo. O infravermelho B é ao nível da derme. E o infravermelho C ele é completamente absorvido na epiderme. Então, esse comprimento de onda, ele basicamente gera um aumento da temperatura das camadas da pele, né, dependendo do nível que ele é absorvido. Agora, a exposição crônica ao infravermelho ele também gera o que a gente chama de fotoenvelhecimento. Não só o infravermelho, mas também as radiações ultravioletas, que a gente já conversou um pouco, eles também vão induzir a esse envelhecimento. Mas como é que o infravermelho age? Ele age pela ativação direta de melanoproteinase 1. E essa enzima ela tem a função de degradar, degradar, a palavra mais adequada nesse momento, colágeno, e tem um potencial carcinogênico.
Ou seja, eu tenho um envelhecimento, um comprometimento da pele por conta do colágeno e ainda corro o risco de gerar um dano no DNA e a carcinogênese. Como último segmento, para a gente discutir hoje sobre as alterações na pele devido à luz, à radiação ultravioleta e infravermelho, nós temos o envelhecimento cronológico, que é o livro faz essa ponte, né, esse paralelo entre o envelhecimento cronológico e o fotoenvelhecimento, que são as manifestações que acontecem na pele, o que deveriam acontecer numa pele que não foi exposta a esse tipo de radiação e uma pele que foi exposta. São eventos distintos, tá? E na maioria das vezes, em algumas situações, eles são opostos, inclusive, com manifestações distintas. O envelhecimento cronológico, por exemplo, ele gera um afinamento da pele e um achatamento da junção dermo-epidérmica. A gente já viu essa junção em aulas passadas. Já o fotoenvelhecimento, ele faz o contrário. Ele faz um espessamento dessa epiderme e aí você consegue observar atipia celular, que são células atípicas, células de morfologia não habituais naquele tecido. Numerosos e grandes melanócitos, já que por conta da exposição àquela radiação ao longo da vida, eu tive uma indução constante daqueles melanócitos ao trabalho para que eles continuassem produzindo melanina. E células de Langerhans diminuídas e hipofuncionais, já que também devido à radiação eu tenho um evento imunossupressor associado. E a atrofia, porém, vai acontecer a atrofia dessa epiderme apenas no estágio final, ou seja, muitos anos depois da velhice já estabelecida. O livro não trata sobre tempo, mas ele fala assim nos estágios finais. Outras características que podemos encontrar no envelhecimento cronológico é a pouca celularidade, né? Poucas células na pele e células de pequeno tamanho, raros fibroblastos, que são as células responsáveis basicamente pela manutenção do tecido conjuntivo e a matriz extracelular daquele tecido, e raros mastócitos também. Mastócitos estão associados aí aos eventos imunológicos. Já no fotoenvelhecimento, já temos a quantidade de fibroblastos maior e hiperplásicos, ou seja, grandes fibroblastos. Nós temos aí abundantes mastócitos e histiócitos, que são as células fagocitárias, sistema fagocitário mononuclear na pele, e uma alteração marcante na derme, principalmente por conta do comprometimento do colágeno e da elastina, gerados aí também pelas radiações, pela luz infravermelho. Pessoal, essa foi a aula, uma aula online gravada sobre as reações da pele, as interações entre a radiação, as alterações no sistema imunológico e nas características do envelhecimento, que vai se encaixar com a aula que o professor André vai apresentar para vocês, inclusive com um componente um pouco mais clínico. Eu não quis tratar aqui nada que envolvesse terapia ou diagnóstico, já que esse não é o objetivo, mas eu espero que essa base, que essa introdução sirva de auxílio para que vocês continuem nos estudos com a aula com o professor André. Semana que vem é nossa prova, nós vamos ajustar aí qual vai ser o formato da prova e vamos avisar vocês logo mais, tá ok? Deixo os canais de comunicação abertos, podem fazer contato via WhatsApp ou via e-mail institucional, fiquem à vontade que eu respondo assim que puder, ok? Forte abraço e bons estudos.